Gente, boa tarde. Eu me chamo Catarina, eu sou da igreja de Ibiúna e a gente vai estar falando sobre o workshop do berçário e do mini maternal. Vai estar tudo junto, tá bom? Eu me chamo, como eu já disse, Catarina, vou estar trazendo a parte mais teórica da questão das salinhas e recapitular apenas algumas coisas que já foram passadas para vocês e para a gente também nos workshops gerais. E a Manu, que está aqui cuidando da câmera, ela é da Vila e ela vai estar trazendo mais a parte prática, o que acontece na hora da salinha, como fazer algumas situações, como contornar essas situações, tá bom? A gente vai estar gravando também para o pessoal do Nordeste, por isso que eu estou usando o microfone, dá para me ouvir normal, tá tranquilo? Perfeito. Então, primeiro, o que é o berçário e o que é o mini maternal? Quais são os bebês que eu vou estar trabalhando? Quais as idades deles? Então, eu separei aqui. O berçário, a gente considera de 0 a 6 meses. E o mini maternal, ele pode ser, dependendo da sua estrutura na igreja, ele pode ser dividido em mini maternal 1, mini maternal 2. E aí, o mini maternal 1 seria de 6 meses a 12 meses. E o mini maternal 2 seria de 12 meses a 24 meses. Mas se a estrutura é menor, não tem tanta criança assim, não tem tantas salas, a gente junta para um mini maternal só e fica de 6 meses a 24 meses, que seria 2 aninhos, tá bom? E é fundamental a gente compreender um pouquinho da cabecinha dessas crianças para a gente conseguir entender o que está acontecendo, o que é esse choro, o que é essa birra, será que ele faz birra só por fazer birra, o que está acontecendo? Então, a gente precisa respeitar as habilidades e níveis de entendimento das crianças. Não tem, como a Thaís deixou isso muito claro, a diferença de louvores para essas crianças. Não tem como eu trazer uma história muito mais conteudista, uma música muito mais de conteúdo para uma criança de 3 aninhos ou um bebê de 6 meses. Não vai fazer nada, não vai fazer efeito nenhum. Então a gente precisa compreender o nível de aprendizagem desse bebê para a gente passar de forma adequada para ele. E aí eu trouxe alguns desenvolvimentos, algumas idades, não dá para falar uma idade por uma, senão a gente vai gastar muito tempo. Então eu trouxe as principais para vocês, tá bom? Então vamos lá. Os recém-nascidos, ele depende de tudo e a forma de comunicação dele é o choro. Ele chora porque está com frio, ele chora porque está com fome e basta você entender o que está acontecendo com ele. Porque o choro, ele tem um choro diferente para cada coisa e a gente precisa compreender o que ele está chorando. Será que a vela dele está suja? Será que ele está com fome? O que está acontecendo com o choro? Será que ele está desconfortável? Hoje, às vezes, é só tirar uma blusa que está com muita roupa. E aí, 4 meses, ele gosta de gente, ele quer interagir, ele quer que você fique na carinha dele fazendo careta, quer que você fique brincando com ele quer se comunicar. Então ele começa a fazer barulho, ele começa a cuspir, ele quer se comunicar, mas ainda ele está aprendendo, ele é um bebezinho. E a posição que ele mais gosta é sentado de frente, para conseguir, onde ele consegue bater a perninha, consegue bater o pezinho, ele tem uma liberdade maior do que ficar aquele bebê deitado olhando. Ele quer movimento. E também ele consegue ver mais as coisas, a visão dele está se aprimorando, ele está entendendo um pouquinho mais as cores, os movimentos, o rosto, o formato do rosto, porque no começo é tudo meio embaçado, é tipo gente míope tentando enxergar. E aí 5 meses, gente, começa aquela sofrência dos pais, que o bebê não quer ir com ninguém, o bebê é muito desconfiado, ele desagrada de tudo, talvez ele não quer nada, você dá papinha, você dá não sei o que, ele não quer nada, fica bravo por qualquer coisa, você só pediu pra ele dormir, não vou dormir, ele fica lutando contra o sono, ele não quer dormir, o bebê tá morrendo de sono, mas fica lutando contra o sono. E, como também nos 4 meses, contato social, ele precisa dessa interação social, ele precisa de pessoas ao redor dele, ele precisa que essas pessoas falem com ele, para ele começar a entender que ele é uma pessoa. E também
a audição já começa a ficar evidente. Então ele já começa a identificar o nome dele. Você fala o nome dele, ele já começa a olhar, ele já começa a identificar. E aí aos 4 meses, ele é um bebê todo ativo. Ele engatinha, ele puxa, ele sobe, ele quer explorar tudo. E também ele é sensível às outras crianças. Começa aquela demonstração de ciúmes. É ele e mais ninguém. Ele quer pra ele não quer dividir. Ele está entendendo quem ele é. E tem psicólogos que falam que a criança enxerga a outra criança como um objeto para ele brincar. Ele não entende que a outra criança é uma criança assim como ela, que tem sentimentos, que isso é muito complexo para ele. Às vezes é complexo para a gente, imagina para um bebê. E aí também começa a questão da insegurança. Essa é uma nova fase de insegurança, de medo, de qualquer coisa no ambiente, a criança já fica desconfiada. E aí ele começa também a compreender ordens. Como assim compreender ordens? Ele entende o não pode, cuidado, ou quando ele é incentivado, vamos, ele começa a compreender essas coisas a partir dos 9 meses. E aí, depois disso, ele começa a expressar a personalidade dele. Ele vai ser uma criança mais calma, ele vai ser uma criança mais flexível, ou vai ser uma criança teimosa. Ou não só uma criança, né? Um adulto teimoso, um adulto flexível. Então, a partir dos 9 meses, você já começa a ver a personalidade desse bebê. E aí, aos 10 meses, gente, ele já está preparado para a evangelização. Isso não quer dizer que quando ele for recém-nascido no berçário, eu não vou falar de Jesus para ele. Mas aqui ele começa a entender mais. Por quê? Ele começa a copiar os outros. E a evangelização é ver o que faz. Então, todo momento a gente está sendo espelho para a vida deles. E aqui a gente também começa a perceber como é a vida dos pais do bebê. Porque o bebê começa a reprocriar, a criar tudo aquilo que acontece na casa dentro da salinha. E a gente começa a entender também como o pai e a mãe, se é uma criança que grita o tempo todo, a gente começa a perceber, aquele lar está em atrito. O que está acontecendo? Então a evangelização nos 10 meses ela pode ser intensificada e com o aninho mais ainda, pode intensificar mais ainda a evangelização com histórias mais específicas. Por quê? Com o aninho o bebê já está pronto para a vida. O que quer dizer isso? Ele já consegue andar muitas vezes, apenas alguns passinhos para trás, ainda ele não tem essa liberdade de ir para trás. Mas ele consegue decidir algumas coisas, tipo andar e explorar ambientes. Ele quer subir escada, ele quer descer escada, ele quer ir onde não pode, geralmente, onde é perigoso, mas ele quer explorar, ele quer conhecer. E essas habilidades que ele está conhecendo, essa exploração do ambiente, ela precisa ser encorajada e não ficar o tempo todo, não pode. A Cris falou muito. Cuidado quando a gente é muito severo com o bebê, com a criança, que não pode, porque ela vai acabando não explorando, não conhecendo, não tendo mais coragem. Então, com muita sabedoria, vocês precisam encorajar essas habilidades que estão começando a ser desenvolvidas nesses bebês. E também é um momento, lembra que eu falei que com 9 meses ele já está entendendo ordens? Então, com um aninho, já está na hora dele começar a ter responsabilidades também. Então, vamos guardar o brinquedo? A gente brincou, agora é hora do bebê guardar o brinquedo. E como a Thaís também estava falando das músicas, gente. Música, guardar os brinquedos. A gente começa a falar isso, a criança automaticamente, ela já entende que precisa guardar os brinquedos. Então, a música também, para ajudar a criança a se organizar, é fundamental. E aí eu dei um pulo e fui direto para 2 aninhos. 2 aninhos, ele já sabe que ele tem um nome. Ele é o André, ele é a Beatriz, ele sabe quem ele é. Ele é a Manu. E aí, ele ainda, apesar de ter 2 aninhos, ele não sabe comunicar as suas emoções. Então tem aqueles acessos de birra do nada.
Como assim não sabe se comunicar as emoções? Alguém já assistiu o desenho Divertidamente? Às vezes a gente não consegue expressar as nossas emoções. E às vezes ele está sentindo aquilo pela primeira vez. Ele não sabe o que é aquilo. Uma vez uma mãe estava conversando comigo que a filha colou aquelas tatuagens de chiclete na pele. E quando puxou o pelinho. E ela começou a chorar muito. E a mãe ficou muito brava. O que você está fazendo, birra? Nem doeu e não sei o quê. E depois ela parou para pensar e falou assim, Cátia, ela não sabe o que é dor. Aquilo foi a primeira vez que ela sentiu dor. Então o nível de dor para ela, aquilo era muita dor. Então ela não conseguia expressar o que estava acontecendo. Então aquela foi a primeira experiência que ela passou. Então esses ataques de birra, gente, a gente precisa ter muita sabedoria e muito amor para lidar. E não só, é birra, é criança chata, a gente tem que ser sábias nesse momento. E aí, aqui se intensifica mais aquela questão de repetir, de querer repetir falas, querer repetir movimentos, porque a criança está aprendendo e ela começa a repetir mais e mais. Só que agora ela anda para frente, sabe andar para trás, sabe subir escada, sabe puxar tudo. Então a liberdade da criança é muito maior. E é fundamental para essa criança conviver em grupo, porque isso vai incentivar a aprendizagem e a descoberta. Dei um resumão em todas essas idades, gente, mas em todos os momentos é super importante essas crianças se sentirem amadas, se sentirem seguras. O ambiente do berçário, o ambiente do mini maternal é o primeiro contato com a igreja da criança. É o primeiro contato com as tias, que vão, se Deus quiser, acompanhá-las até, quem sabe, sair dos 7 a 10, se formar, crescerem, terem seus filhos e os seus filhos voltarem aqui para a salinha. Eu tenho esse prazer já, cuidei de crianças e agora eles estão no workshop dos 7 a 10. Isso é muito prazeroso. A minha mãe cuidou de mim e eu estou aqui agora trabalhando e trazendo conteúdo para vocês. Então isso também copio as palavras da Thaís para vocês nesse momento. É exatamente o que ela passou, eu estou passando. Isso é muito gratificante. E o ambiente seguro, gente, ele é essencial para o desenvolvimento do bebê, para o bebê se sentir confortável e seguro. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos que eles colocaram um bebê sentado com a mãe e a psicóloga. E a psicóloga deu um dever para a criança fazer. Ela tinha que pegar a caixinha, colocar a bolinha e tampar a caixinha. Depois ela tinha que abrir a caixinha, tirar a bolinha e tampar a caixinha de novo. Ela tinha que fazer isso. A criança estava se sentindo segura, a criança estava se sentindo confortável naquele ambiente. Ela brincou com a psicóloga e as expressões que você vê o vídeo, você vê que a criança tá à vontade, sabe? Então ela brincou, tirou a bolinha, deu risada. Nisso entra uma pessoa, sem bater na porta, sem pedir licença, senta do lado da psicóloga. A criança já ficou assim. Ela já começou a ficar um pouco desconfortável. E aí, para ajudar, essa pessoa grita com a psicóloga. A criança não brincou mais, ela já começa a querer sair da onde ela está, ela não está mais se sentindo confortável. E aí eu entro na parte do ambiente, gente. Quando a gente está cuidando das crianças, a gente não está só segurando um bebê para dormir ou segurando um bebê para rotar. O ambiente, o foco é a criança. A gente não tem que conversar de massa de pão novo que a gente descobriu. A gente não tem que conversar de um filme que a gente gostou. O foco é a criança. Converse sobre a criança. Fale com a criança. Tá fazendo a criança rotar? Cante musiquinhas para ela. Tá fazendo papinha? Conversa com a criança enquanto você tá dando a papinha. Isso vai tornar o ambiente seguro para a criança e a criança vai ter confiança de começar a expressar as suas habilidades, a expressar o seu desenvolvimento. E aí eu entro nessa questão do comportamento dos tios na salinha e a experiência também. É errado ter adolescentes no berçário e no mini maternal? Não, não é errado. Mas a gente precisa de tias e tios que tenham experiência em trocar um bebê, em dar mamar para um neném,
em fazer o bebê arrotar, fazer ele dormir. Eu não faria isso com um bebê que eu não conheço, porque eu não me sinto tão segura em trocar um bebê de uma pessoa que eu não conheço. Então, quem está cuidando desses bebês, ela precisa ter segurança do que ela está fazendo, o que ela está fazendo. Então, os adolescentes, sim, podem estar no mini maternal e no berçário, só que como apoio. Mas quem vai tomar a iniciativa vão ser as tias que têm experiência em cuidar de um bebê. Sabem o que fazer quando o bebê vai engasgar, o que fazer quando o bebê fazer aquele cocô fedorento e bagunçar toda a fralda. Então, tem que ter uma iniciativa e um pensamento rápido e lógico, gente. E outra coisa é a vestimenta. Não estamos aqui para falar sobre a vestimenta de uma cristã e de um cristão, mas sim dar alguns toques, talvez, que é importante. Lembra que eu falei que o bebê está experimentando, que ele está conhecendo? Imagina quando ele vê um brinco desse tamanho. O que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é querer puxar, querer brincar, o cabelo, a correntinha. Então é importante no ministério, no berçário, no mini maternal também, estar com coisas mais discretas. Cabelo, prende o cabelo na hora que você vai cuidar do bebê, para não machucar o olhinho dele ou ele puxar o seu cabelo. E isso você vai evitar de se machucar, porque dependendo da força pode rasgar a sua orelha ou machucar o seu pescoço e machucar o bebê também. E a outra dica é o tamanho da unha. Tomar cuidado com o tamanho da unha, porque às vezes sem querer a gente pode beliscar o bebê ou arranhar o bebê. E esses bebês, gente, não são nossos. A gente não vai fazer isso querendo, mas a gente não quer entregar um bebê machucado. Ai, foi sem querer, foi a minha unha. Esteja preparado para isso. E uma roupa confortável. Então, se você sabe que você vai segurar o bebê, você vai subir e descer a escada, cuidado com o salto. Pegue um salto que você se sinta confortável para cuidar desses bebês, certo? E por último, a limpeza. Eles estão aprendendo a andar. Eles querem explorar o ambiente. Eles não vão ficar na cadeirinha. Eles não vão ficar. É muito triste se a gente fizer isso, deixar eles na cadeirinha. Eles precisam de um espaço para brincar. E tudo que eles veem, eles colocam na boca. A mãozinha vai o tempo todo no chão, eles colocam na boca. Então é importante o ambiente da salinha ser extremamente limpo. Se você não tem uma cerquinha para deixar a criança, a entrada da salinha precisa ser descalça ou com aquelas touquinhas de pé. Eu acho que tem um termo técnico para isso. Propé. O pessoal da saúde aí me ajudando. É essencial esse ambiente estar limpo, higienizado. E sempre que você for entrar na salinha, lava as mãos. Ah, fui conversar com fulano para pegar o material que eu precisava. Voltou para a salinha? Lave as mãos. A higiene, ela é importante para a gente trabalhar com esses bebês também. Cuidado, tocar o tempo todo no bebê. Isso a Manu vai estar falando mais com vocês na parte prática, tá bom? E aí, tendo em vista esse ambiente do bebê, o comportamento do tio na salinha, a gente vai entrar para a parte prática. O que a gente vai fazer agora? Como a gente vai lidar com algumas situações? Tá tranquilo? Eu queria perguntar uma coisa, assim, em relação a crianças autistas. Vocês têm algum autista? Porque às vezes parece na igreja, né? Sim, a gente tem uma psicóloga na nossa igreja e aí tiveram algumas crianças autistas, assim. Qual é a orientação que ela dá pra gente? Primeiro, a gente tem que ser firme. Mesmo com criança autista, a gente tem que ser firme. E aí entra os pais. Na verdade, você vai pedir orientação pros pais. Então, assim, como agir com o seu filho? Como que você quer? Como que a gente tem que fazer? Né? Se ele espernear, se ele fizer alguma coisa, qual é a atitude que a gente tem que ter? E aí o pai vai te orientar, ele vai te dar a dica, ele vai falar o que você deve fazer. E por ser uma criança especial, você não pode focar toda a atenção nela também, né? Você tem que dar atenção para todos os outros, mas você vai, lógico, prestar um pouco mais de atenção nele. E assim, em espírito de oração, orando, pedindo direção e obedecer a orientação dos pais, de repente
talvez até ajuda pastoral, né? Falar assim, olha, eu preciso de ajuda porque eu tô com uma criança especial na classe, e aí como que a gente tem que fazer, né? Foi trabalhoso, não foi trabalhoso? E aí a criança vai se adaptando e vai dando tudo certo. Então a gente teve um caso lá na igreja, e inclusive uma criança maior até, né? Aí a psicóloga falou assim, ó, vocês vão ser firmes com ele sim, eu trato dele e vai ser firme com ele. E eu fiquei meio assim, falei, como você é firme, gente? Aí cheguei nele e falei assim, ó, não pode, agora é hora da história. A gente não vai mexer nos brinquedos. Olha pra mim, você tá entendendo? Ele fala assim, né, de que não tá entendendo. E saiu. Daqui a pouco ele foi lá, sentou, ouviu a história. Então, assim, foi um caso específico. Claro que existem tantos outros casos de níveis, né? Mas aí você pede a orientação dos pais. Muitas vezes, gente, tem criança que chora muito. Não sei se isso acontece com vocês. E muitas vezes você fala assim, ai meu Deus, e o que a gente faz? Essa criança chora muito, essa criança chora muito. Muitas vezes a gente tem que acionar o pai e a mãe para que eles fiquem um pouquinho, sabe? E às vezes fica o culto inteiro. E no outro domingo vai ficar um pouco menos. E no outro domingo a gente teve muitos casos, assim, principalmente pós-pandemia. As crianças olharem pra gente e acharem que a gente é bicho, porque nunca viram gente na vida, né? Então, assim, quem é essa louca que vai cuidar de mim? Ah, eu não quero! E aí, de repente, do nada, eles vão se acostumando. Quando chega, vai ter domingo, que eles vão nem olhar pro pai da mãe, eles vão entrar direto e com as perninhas assim, um aninho, e já vão entrar, tá? Então, assim, é paciência, é muito amor e persistência. Tem que persistir, tá? Alguma outra pergunta? Ai, gente, que timidez é essa? Não tem problema, não. Não? Para elas ficar pelo menos uma semana a mesma antiga para acostumar com as crianças. Sim, eu não sei como que é a escala da igreja de vocês, mas assim, se puder, né, tipo assim, você vai ficar 2 vezes no mês. Então tentar ficar 2 vezes seguida. E a outra 2 vezes seguida, porque diferente das outras classes, que as crianças são maiorzinhas e vão se acostumando muito fácil, eles não. Os bebezinhos, eles precisam, né, Catarina pode me ajudar nisso, eles precisam daquele rostinho familiarizado para eles. Ah, essa tia gosta dela, gosto do tom da voz dela, eu gosto do jeito que ela canta, né? A gente não entrou na parte do louvor porque foi muito bem falado, né? Os louvores, os bebês e tudo mais. Mas, se vocês puderem fazer isso que a Nélia está falando, é bem legal. Não sobrecarregar ninguém, né, gente? Mas, assim, o máximo que vocês puderem, né? Tipo assim, e sempre tá, se puder, né? Aquelas pessoas juntas. Então, por exemplo, eu fico com a Catarina no domingo. No outro domingo, vamos ficar juntos de novo, porque a gente já está acostumado com as crianças já assimilaram a gente, né? Se vocês puderem. Mas, claro que às vezes não é possível, né? Mas se puder, seria bom. Mais o uniforme também gera uma identidade para a criança. Sim. Hoje a gente veio, exatamente, nós combinamos de vir com o avental, porque muitas vezes é importante a criança, ela faz a ligação, né, da igreja, da tia da igreja, com a roupa. Então, se vocês puderem, na igreja de vocês, elaborarem uma camiseta, às vezes uma camiseta. Né? Camiseta é muito. Olha aí. Aliás, a Aparecida tava ali, né? Eu falei assim, ó, vocês são de Aparecida, não é? Eu falei, olha que coisa mais animada, gente, que delícia! E eu vi as camisetas, eu falei, uau, não, e lindas! Fica de pérola pra todo mundo ver. Olha aí, gente, que linda! Muito bonita. Então é isso, ó. Se todo mundo usar, tipo, no Ministério Infantil, alguma coisa que identifique, né? Ah, a tia lá do maternal, olha a tia lá do maternal do berçário. Isso é importante também, isso traz pertencimento, né? A criança, é da minha igreja, vocês já viram, né? Quando eles crescem um pouquinho, igreja. Então é da minha igreja. Todo peitinho aqui. Aquela tia da minha igreja, né? Então isso é importante também. Mais algum tópico? Se vocês também tiverem alguma ideia aí para falar, tipo assim, elas não falaram disso, se quiserem explorar um pouquinho também, fiquem à vontade. Tudo bem? Então, ó, para quem quiser ver, aqui é o manualzinho do... Vocês têm material lá no berçário de vocês? Para um berçário e para o mini eu digo,
é só guerreiro. É guerreiro mesmo, porque não é brincadeira. Mas é isso aí. Bom, gente, Deus abençoe cada uma de vocês. Eu sou a Manuela, casada com o presente de Deus, que é o Jorge, mãe do Guilherme, de 16, mãe da Larissa, de 12, e mãe do Henrique, de 2. Fica para uma outra história, uma outra hora, a história do Henrique, de 2. Mas Deus me confiou esse ministério e eu tô aqui para dar o meu melhor, né, para ele. Eu acho que o meu melhor é muito pouco ainda, mas assim, é uma honra e um privilégio estar aqui falando para vocês, viu? Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que aquilo que eu falar seja de muita utilidade, porque assim, já vou entrar nessa questão de, a gente já sabe, tudo isso vocês já ouviram, que o Ministério Infantil é muito importante, que o Ministério Infantil é a base da igreja do amanhã, né? Os nossos bebês de hoje é a igreja de amanhã, não é isso? Mas muito pouco se dá valor, às vezes, ao berçário, ao mini, ao maternal, porque fala assim, é um bebê, ele não tem entendimento, né? A gente vai ministrar o quê? A gente não vai contar historinha pro bebê. Sim. O Ministério Infantil, desde o berçário, é de extrema importância. O Senhor usa vocês como ministras do Evangelho já dentro do ventre da mamãe. Porque muitas vezes você está com um bebê lá e vem uma mamãe grávida e você já está ali, profetizando na vida daquele bebê que está no ventre dela. Né? No seu próprio ventre, muitas vezes a gente profetiza na vida dos nossos filhos, a gente vai profetizar na vida da nossa irmã, da nossa querida irmã também, mesmo aquela que a gente não conhece, mesmo aquela que está passando, Senhor, uma conta. Não é assim? Então é isso, primeira coisa. Vocês são muito importantes. O ministério de vocês é muito importante. O berçário é muito importante. O mini é muito importante. Tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui eu tô aqui para falar da parte prática, mesmo porque, como a Kátia falou, né? Ela é muito teórica, ela ainda não tem bebê, né? E eu, né? Mãe de 3, a gente já sabe. Vamos seguir. Primeira coisa, a chegada dos bebês. Quando o bebê chega, cada domingo, eu não sei como que é na sua igreja, como que é a sua estrutura, como que é, assim, tudo dá-se um jeito, tá? Então assim, vocês estão falando de espaço, mas a minha igreja é 2x2. Eu vim de uma igreja anterior que era 2x2. E mesmo assim a gente setorizava. A gente colocava o lugar da historinha, o lugar do brinquedo. Com Jesus no barco, tudo dá certo. Basta ter disponibilidade. Basta ter a mão. Você tem a mão, é Deus que capacita. Então, o bebê chegou, cada domingo, eu não sei como que é na sua igreja, mas assim, tem uma escala. Cada domingo é uma tia diferente. Ele vai olhar, quem é essa? Né? Daquela cabecinha dele, ele fala, quem é essa? Que eu vou ter que ficar, que eu vou ter que ir pro colo. Quem é essa mulher? Não é? Então assim, quando o bebê chega, ele tem que ser muito bem recebido. Você chegou! Ai, que lindo, que bom! Seja bem-vindo em nome de Jesus. O pai e a mãe já... Opa, ficou feliz com a chegada do meu filho. Papai, mamãe, tudo bem com vocês? Como foi a semana do bebê? Passou bem? Ele passou bem essa semana? Teve algum episódio que eu preciso saber? Tá tudo bem? É aquela questão, gente, de 1 segundo de conversa. Você já vai captar como tá o pai, como tá a mãe e como tá o bebê. Então, assim, a receptividade, ela é muito importante. O pai e a mãe, principalmente os de primeira viagem, porque eu fui hoje de primeira viagem, e eu sei como a gente fica, eles têm muito receio de entregar aquele bebê e depois ir pro culto, e a cabeça fica no culto, fica no bebê, fica no culto, fica no bebê. Então ele tem que sentir essa segurança de que você é capaz de cuidar do bebê dele. Você é capaz de cuidar do bebê dele. Então quando ele vai lá louvar o Senhor, porque o teu filho vai estar aqui louvando o Senhor também. Certo? Então essa receptividade, ela tem que ser muito bem feita desde o comecinho, para o pai se sentir seguro. Mas como que eu vou fazer isso? Manuela, eu não tenho essa, que nem você está falando aí de uma forma, não, do seu jeitinho, você vai conseguir cativar o pai e a mãe. Do seu jeitinho, você vai conseguir chamar a atenção deles e falar assim, olha, eu vou cuidar bem do seu filho. E isso começa lá na tua casa. Oração, com vida santa. Uma semana, assim, você, Senhor, domingo eu tô na escala, pai, cuida da minha escala, cuida da minha sala, cuida dos bebês, cuida dos pais do bebê essa semana, Senhor. Quebra tudo que não é teu. Ai,
Você já na sua casa, em espírito, lavando louça, lavando roupa, trabalhando, dando aula, fazendo, você já está profetizando na sua escala, no seu dia, que tudo vai dar certo. E vai dar. Amém? Então, primeira coisa, chegada dos bebês. Identificação. Gente, é muito importante. Porque assim, tem igreja que o berçário vem 1, 2, 3 bebezinhos. Aí você até sabe, esse aqui é filho da Raquel, esse aqui é filho da Manuela, esse aqui é filho da Beatriz. Então tá tudo bem, você já sabe como que é. Mas muitas vezes vem bebês que você não sabe, você não conhece os pais, você não sabe como que é a dinâmica. Então é muito importante. Como identificar? Uma etiquetinha, né? Você como já chega tal, com a canetinha, né? Você vai pegar, como que é o nome dele, do bebê? Se for uma pessoa que nem eu, que tem um problema da Dory, né? Perda de memória recente, sabe? Você fala bom dia, e daqui a pouco eu tô dizendo bom dia de novo pra você, porque eu já esqueci que eu te dei bom dia. Se tiver esse problema como eu, é muito importante essa identificação. Se você tiver aquela memória idética lá, que tipo, você lembra tudo que você viu na sua vida inteira, parabéns. No meu caso, não. Mas então, vamos identificar? Etiquetinha, coloca lá o nome da criança, põe na criança e na mochila da criança. Porque começa a chegar um monte de mochila, você fala assim, meu Deus do céu, essa mochila é de quem? Não, mas é do cachorrinho, não era dele? Não, mas a do gatinho era dele. Não, mas qual que é? Então assim, aí daqui a pouco você vai estar dando leite de um pro outro, a comidinha de um pro outro. Então isso é muito importante identificar a criança e a mochila da criança, tá certo? Outra coisa que é muito importante, principalmente para as irmãs mais experientes, queridas, não tô querendo puxar a orelha de ninguém, porque eu não tô aqui pra isso. Mas assim, a gente, mães das viagens, a gente tem uma mania, talvez, de falar assim, não, eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu já alimentei meus filhos, não sei o quê, e às vezes a mãe chega e fala assim, olha, o meu filho só pode comer desse jeito e só pode comer isso. Aí vem a irmã mais experiente e fala, mas não tem problema nenhum dar uma bolachinha pra criança. Qual o problema? Já tem 1 ano. Irmãs, não pode. A gente tem que seguir à risca aquilo que o pai e a mãe estão dizendo para fazer. Independente daquilo que você acha, daquilo que você pensa que é certo ou não. Os pais é que cuidam dessa criança, é que mandam nessa criança. Essa criança é deles e nós temos que obedecer à risca aquilo que o pai e a mãe orientam. Entende? Eu, por exemplo, hoje no 3º filho, claro que eu não tenho restrição de muita coisa, mas assim, eu não gosto que meu filho fique comendo chocolate. Bolinho de recheado de chocolate. Claro, às vezes ele tá na igreja, tem um bolinho recheado, vai comer, Henrique, tá tudo certo. Bora, na vida, vamos ser felizes. Mas assim, se eu puder evitar, eu vou evitar. Então tem muitos pais que têm a alimentação muito regrada, muito cuidadosa, né? Não tem óleo, não tem tempero, não tem sal. E aquilo tem que ser respeitado, entendeu? Então é muito importante a gente seguir à risca toda a orientação que o pai e que a mãe dá. O leite tá lá, e eles falam assim, olha, é essa quantidade de água e é essa quantidade de leite. Aí vai a irmã lá e fala, não tem problema não, irmão. Vamos colocar um pouquinho mais de água, vamos colocar um pouquinho de leite. Não. Você não sabe nem o que a criança, quais são as restrições de saúde que a criança tem. Então a gente tem que seguir muito à risca tudo aquilo que é orientado na chegada do bebê. Combinado? Deu pra entender? Combinado. Bom, eu ia falar da troca, né? Mas a Cássia já falou da troca da neném, que tem que ser muito delicada, que tem que ter muito cuidado, muita limpeza, mão limpa, né? Cuidar muito daquela parte de higienização. E assim, vocês precisam ter suporte, né? Então você tá trocando uma criança, a outra tá lá sozinha, de repente tem 3 crianças lá e você tá lá trocando. Não, tem que ter um suporte. Você percebeu que você vai trocar aquela criança, uma irmã não vai conseguir segurar todos os outros bebês, vai pedir ajuda pro líder do ministério. Vem cá, preciso de ajuda, porque ó, tô com 2 crianças lá pra trocar, tem uma só pra cuidar, não tá dando. A gente se ajeita, a gente se arruma. A gente não pode deixar nenhuma criança desprovida de atenção, tá bom? Bom, as vestimentas a Kátia já falou. A alimentação. Como eu falei no começo, nós somos todas ministras do Senhor, certo? Então assim, vamos comer. Vamos, é hora do papá. Então vou dar um exemplo aqui. Lá na minha igreja tem uma menininha que ela come o papazinho que a mãe dela traz. Ela fala assim, olha, por favor, você pode dar às 11 horas a comida da criança? A gente fica esperta, olha no relógio. Você tem que estar com a antena, né? Prestando atenção, vendo o horário. 11 horas. Vou lá, vou esquentar a comidinha dela e nas condições da igreja que vocês
congrega. Vai sentar no cadeirão, vai dar comida. Você não vai chegar lá simplesmente e já vai começar a dar comida para a criança. Não. Vamos orar? É a hora de agradecer o Papai do Céu. Vamos orar pela comidinha? Jesus, muito obrigada pela vida, fala o nome da bebê, e pela comidinha que agora ela vai comer. Amém. Um segundo. Mas ela já está entendendo que antes do alimento, ela precisa agradecer ao Senhor, porque é Ele que proveu aquele alimento para ela. Tá certo? Então, assim, irmãs, tentem fazer isso. Já desde o começo, vocês já profetizem na vida dessa criança, vocês já cuidam delas, não só ali naquele momento que a gente precisa tanta atenção e tanto cuidado, mas a vida espiritual delas também. Então você já começa a profetizar na vida daquela criança. Pai, aqui ó, o pensamento, Senhor, cuida. Eu quero ver amanhã, Senhor, um pastor. Eu quero ver amanhã um ministro. Eu quero ver amanhã uma missionária. Eu quero ver amanhã, Senhor, esses bebês aqui, Senhor, abalando a estrutura do inferno, porque eles são teus. E assim, isso no pensamento. Você não vai ficar gritando no meio da aula isso para os bebês. É lógico, não vai ter. Mas isso, espírito, vocês são ministras. E vocês profetizam na vida dessas crianças. E amanhã vocês vão ver o resultado. Amém? Amém? Amém. 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 Aí, tem gente que vai falar assim pra mim, mas Manuela, a gente não existe historinha. Como eu vou contar historinha com uma criança de 4 meses? Como é que eu vou contar historinha, a hora da história? Não tem material. Ó. Dá uma olhadinha ali. O que não falta é material. A gente tem que ter criatividade, mas a gente tem material sim. Na editora Cristã Evangélica, tem um materialzinho desde bebê. Aqui, gente, tem tanta coisa. Tanto é que eu coloquei o kit fechado ali, ó. Para vocês verem, do lado da caixinha tem um kit fechado com tudo que vem. Então, assim, quando eu estava no berçário, junto com a minha querida Nélia, que está aí sentada, como que a gente vai contar essa história? Então, assim, aqui tem o material. Você prepara. Não pensa que porque é um bebê que você vai falar 2 segundos... que você não tem que ter preparo. Você tem que ter preparo espiritual, sim. Oração, sim. Se possível, Jesus, o jejum vem bem. Então, assim, tem material? Tem. Então, por exemplo, olha, bebês, vocês eram bebezinhos. Olha como esse bebê é lindo. Sabe quem é esse bebê? É o bebê Jesus. Como vocês. Assim, com essa expressão, eles ficam assim. Quando eles veem a figura, eles ficam assim, bebezinhos já. E esse neném, ele vai crescer e vai ficar um menino muito forte, glória a Deus. Olha como Jesus está crescendo, vocês também vão crescer. E depois Jesus cresceu, ele ficou grandão e ele continua cuidando do bebê. Ele está cuidando de você agora. Olha como Jesus é bom. E assim... você vai mostrando o pequenininho. Eles amam esse pequenininho, eu não sei porquê. Talvez a Catarina me explique. Mas assim, eles amam o pequenininho, eles querem mexer no pequenininho, principalmente depois dos 6, 7, 8 meses. Eles querem. Então, falam assim, olha Jesus, pega, olha aqui Jesus. E eles vão mexendo, vão tocando e entendendo que Jesus é bom. Olha, o peixinho. Tudo isso vem no material. O peixinho. Quem criou o peixinho? Jesus, glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor porque Ele criou o peixinho? Jesus, obrigada pelo peixinho. Amém. É essa história. Não é linda? Não é maravilhosa? Tá vendo como Jesus é bom, como Deus é bom? Ele cuida do bebê, do ventre da mãe. Do ventre da mãe. Imagina o que ele não vai fazer no berçário da tua igreja. Ali, gente, vocês estão formando homens e mulheres de Deus, guerreiros pro reino. Amém? Essa parte da história, que eu tenho que correr, né? Porque senão... a parte espiritual. Aquilo, né? Todo mundo tem o seu pastor, né? Pra te orientar. Mas eu queria te falar assim, somos ministros do Evangelho. O bebê, ele tem uma capacidade imensa de assimilar tudo o que é ensinado. Devemos ter uma vida santa, de oração e dedicação à palavra de Deus. A vida cristã começa desde o ventre da mãe. E esse trabalho deve ser entendido por todos como de extrema importância. Você não é babá. Você não é babá. Você é uma ministra do Evangelho. Você está ali cuidando da vida espiritual daquele bebê.
Profetize em espírito na vida de cada bebê, que ele cresça debaixo da graça e seja um servo, uma serva que irá impactar a terra. Profetize bênçãos para a família desse bebê. Expulse no nome de Jesus todas as ciladas do inimigo da casa dessa criança e você seja um vaso nas mãos do oleiro. Amém? Amém. Inclusive, tem assim, a gente lá na igreja, a gente tem esses bonequinhos assim, que é fantochezinho de dedo, né? E eles ficam alucinados com esses bonequinhos. Então, muitas vezes na historinha, a gente olha e fala assim, olha a menininha, ela é uma menininha muito linda. Quem foi que criou essa menininha? É igual vocês, olha. Foi Jesus. É, Jesus. Ele criou a menininha. Ah, ele criou o menininho. Como que esse menininho faz? Oi, menininho, tudo bem? Ah, olha, nenenzinho. Acabou. É um segundo, pronto, ele já prendeu a atenção e aquilo vai desenvolvendo nele aquela parte ministerial forte, bem construída na vida do bebê. Amém? Cata, eu tô esquecendo alguma coisa? Não? Tá. Então, aí eu vou falar aqui também um pouco da saída. É muito importante, por exemplo, eu como mãe, acho que vocês que são mães aqui, quem é mãe aqui? Levanta a maioria. Quando alguém chegar pra você, fala assim pra você, você vai pegar seu filho na escola, e a professora sai e fala assim, oi, você é a mãe do Joãozinho? Sou. Vem cá, deixa eu conversar com você. Olha, seu filho hoje se comportou muito bem na classe, viu? Você tá de parabéns. Seu filho hoje fez as lições, a letra dele tá linda. Parabéns. Qual é a tua reação quando você sai? Depois de um feedback da professora desse. Você não sai nas nuvens? Eu saio nas nuvens. Né? Quando chega pra mim e fala assim, olha, seu filho fez muita bagunça, tá? Ele não se comportou, dá um jeito lá na sua casa. Eu também vou tomar minhas atitudes em casa, né? O que aconteceu? Conta pra mim, vamos conversar e a gente toma as atitudes. Mas assim, quando você tem que dar um feedback pro pai, seja ele bom ou ruim, ele precisa disso, ele gosta disso. Então assim, acabou com o Ministério Infantil, o culto, a sua escala daquele dia terminou. Chegou o final, a hora de devolver a criança. Com muita calma, tudo com muito cuidado. Você vai ver lá o nomezinho da criança, a mochilinha da criança vai pegar. Chegou, o pai veio pegar, o pai nem naquela expectativa, né? Você já viu aqueles pais chega? Oi, filhinho! Né? Aquela coisa assim, aí você já... Não é assim? Papai, olha, mamãe... Sabe o que aconteceu hoje? Ó, ele não comeu tudo, mas comeu bem. E comeu tranquilo. Olha, na hora do louvor, vocês precisavam ver como ele prestava atenção na história, então, e interagiu muito bem. Eu estou dando um exemplo do que, né? E interagiu muito bem com outros bebês. Parabéns. Não vou aceitar ele não estar aqui domingo que vem, hein? Domingo que vem precisa da presença dele aqui. A gente está fazendo lista de chamada e ele não vai ficar com falta. O pai vai ficar assim, né? Ah, tá bom, tá bom. Muitas vezes no outro domingo ele fala assim, ah, não vou pra igreja. Ah, não, mas a tia falou que tem que ir porque ele tá fazendo chamada. Não, vamos sim. E aí ele acaba trazendo a criança porque assim, não, a tia falou que ele tem que estar. Então esse feedback no final é muito importante. E aí você fala assim, olha, já tô com saudade, viu? Vai com Deus, que Jesus abençoe a sua família, a sua casa e a sua semana. Gente, isso não vai demorar nem um minuto. Esse feedback rápido da entrega da criança, e você dá esse feedback para ele, não vai demorar. E é de extrema importância para o pai e para uma mãe ouvir isso. Né? Todo mundo concorda comigo? Agora, aqui a gente tem que ter uma atenção muito especial, porque assim, quem é da área de saúde pode concordar comigo ou discordar, e por favor, fique à vontade para se manifestar. Mas, a gente, quando a gente está com bebê é muito gostoso, né? Bebê é aquela coisa assim, muito fofura. E aí, muitas vezes a gente está com um bebê, que a gente até tem uma intimidade, né? Às vezes da igreja já e tal. E a gente vai lá e beija a criança. A gente vai lá e pega na mãozinha da criança. A gente, né, fica muito... aquela coisa... Irmãs, evitem. Evita o beijo. O beijo é transmissor de doenças, sabe? Então, assim, a gente estava com a máscara, eu achava que a máscara era ótima. Claro que pra gente, pra trabalhar com a máscara é ruim. Mas a máscara, assim, pra evitar muita coisa, era ótima. Claro que não acabou, graças a Deus acabou isso. Mas evita beijar, evita pegar na mão do bebê. Qualquer coisa, a primeira coisa que o bebê faz é o tempo todo, porque ele está descobrindo, tudo dele é a boca. O mundo dele gira em torno da boca dele. Então, se você pega na mãozinha dele, tudo aquilo que está na tua mão passou para a mão dele, e tudo aquilo que está na mão dele
Passou por aí. Então, assim, evitem, expliquem para o apoio de vocês, para aqueles que não vieram do berçário. Fiquem de olho, com muito amor, com muito carinho. Chega e fala assim, ó, não pode beijar, não pode pegar na mãozinha. Porque isso, e muitos pais, quando vêm, falam assim, poxa, aquela tia bexiga, ela já começa a beijar a criança, sabe, tem pai que não gosta. Então, assim, o nosso papel é, vamos ser amorosas, vamos ser carinhosas, mas vamos ter limites, vamos ter postura, vamos tomar cuidado, porque a educação daquela criança, muitas vezes é diferente da educação que nós tivemos, muitas vezes os costumes daquela criança é diferente dos nossos costumes, a gente tem que respeitar todos. Então, isso que eu ia falar para vocês, por favor, evitem beijo, evitem agarrar muito, abraçar muito, sabe? Sejam firmes, tenham postura, sejam firmes e, ao mesmo tempo, simpáticas, carinhosas, carismáticas e amorosas. Tá certo? Então, assim, é isso. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Inclusive, eu trouxe um materialzinho aqui para vocês explorarem. Aqui, se alguém puder passar para mim, aquela plaquinha dos... Isso. A gente criou isso aqui lá na nossa salinha, achando que talvez eles não fossem entender muito. Só que eu tive uma surpresa essa semana. Então, a gente fez assim, os combinados da sala. A gente tem um combinado, gente. O que é legal? Isso é legal, hein? Orar. Claro que se eu falar pra ele assim, mentira, ele não vai saber que é mentira. Por que o bebê vai saber que é mentira? Não, mas assim, orar, legal. Então assim, se você tem o mini e um pouquinho a mais, avança um pouquinho a mais, isso daqui é super interessante. Você ter na salinha. Criar de alguma forma, desenhar na mão, fazer alguma coisa. Mas assim, o que aconteceu essa semana com o meu filhinho? Eu levei isso semana passada lá para nossa salinha, deixei lá e falei para a professora, olha, se você quiser usar esse recurso, pode usar. Porque tem umas crianças que já entram chorando. E faz escândalo, e grita e tal. Ó, vamos ver uma coisa, ó. Gente, não é legal chorar. Não é legal gritar. Mas é muito legal ouvir a historinha. Olha, vamos brincar com os amiguinhos. Talvez de primeira não vai dar efeito, mas daqui a pouco, você insistindo, essa semana, só no domingo passado, o meu filho começou a gritar em casa, de 2 anos, ele mesmo, isso aqui estava lá em cima que eu estava preparando para trazer para vocês, ele mesmo olhou e fez assim, mamãe, não pode gritar. Ele repreendendo ele mesmo. Eu falei, ó, Jesus, tu és bom, hein? E ele mesmo parou, quer dizer, assim, ele mesmo se corrigiu, não precisava falar nada. Eu falei, glória a Deus! Então, assim, o visual, mesmo pro bebê, é muito importante. Ele vai ver o nenenzinho aqui e vai falar assim, ó, não pode? Mas pode brincar com a professora. É isso, tá? Então, assim, que vocês sejam ministras usadas, cheias do Espírito Santo de Deus, sabe? Que essas orientações aqui façam diferença lá no maternal, lá no mini maternal, lá no berçário, que o Senhor possa usar vocês de forma estrondosa. Amém? Amém. Muito obrigada pela atenção. Então, você pode parar a gravação? Já voltei. Então, vem cá, meu amor, vamos orar. A Cata é uma menina formidável, a gente se conheceu aí por causa do workshop, eu já me apaixonei, eu falei assim, oh meu Deus, imagina os pais dessa criança, porque pra mim é uma criança, né? Tentar pra ser mãe dela. Que orgulho que essa mãe, que esse pai não sente, porque assim, leva muito a sério o ministério, leva muito a sério aquilo que ela tem que fazer, e é isso que a gente tem que ter mesmo. Eu já, com anos aí de ministério, me inspirei em você, porque eu olhei e falei assim, olha, com excelência, tá dando o melhor dela. E é isso que a gente tem que dar, a gente tem que dar o nosso melhor, porque amanhã o Senhor vai falar assim, você lembra que veio o berçário lá da tua igreja? O que você fez com ele? Né? E você vai falar o que pro Senhor? Senhor, eu tentei dar o meu melhor. Amém! E aí ele falou assim, eu sei, minha serva, tá aqui, ó, a sua recompensa, né? Então é isso. Então a gente vai fazer uma oração e se vocês puderem ficar de pé pra gente fazer essa oração juntas, uma profetizando na vida da outra, que o Senhor é com ela e que o Senhor é com o ministério e que os bebezinhos que estão lá, que vão lá domingo, amanhã na sua igreja, que vão no outro domingo, que vão no outro domingo, serão futuros ministros do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Pai, por esse momento tão lindo, Senhor, que o Senhor nos proporcionou, Pai. Aqui está, Senhor, cada uma das suas servas, Senhor Deus, que dispôs, Senhor,
vida, Pai Santo, para trazer, Senhor, aquilo que ela sente melhor, Senhor, para o Teu ministério infantil, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor, pedindo na vida de cada uma delas, Senhor, que Tu faças, Senhor, aquilo conforme o Senhor quer, Pai. Ó Deus, poder que elas sejam vasos, Senhor Deus, que elas sejam, Senhor, usadas pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. E que a vida, Senhor, das crianças que elas tomarem conta, ó Pai, faça, Senhor, toda a diferença, Senhor, na vida delas mesmas e na vida da família delas, Senhor. E que sejam, Senhor, crianças só que vão crescer, Senhor, num ministério forte, ó Pai Santo, usadas por Ti, Senhor. E vão abalar esse mundo, ó Pai Santo, levando o Teu nome, Senhor. Querido Deus, obrigada pela vida da Catarina, Senhor, que o Senhor possa usar a vida da Tua serva, Senhor, grandemente, Senhor, em tudo aquilo que ela colocar a mão, ó Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Continua abençoando, Senhor, a vida de cada um de nós, Senhor. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar um pouquinho.